Este é o JC para ouvir análise e eu sou Igor Maciel. Eu quero falar hoje sobre a pesquisa Quest que foi divulgada nesta quarta-feira, mas a gente já falou muito sobre a aprovação, desaprovação do governo Lula. Tem uma outra pergunta, uma outra questão que eu quero colocar aqui, porque são pautas que estão sendo discutidas no Congresso, são temas que estão sendo discutidos na sociedade. Teve anistia, por exemplo, no caso da anistia, teve uma manifestação, uma mini manifestação com 3 mil pessoas, não é pouca gente para uma terça-feira, como foi feito lá em Brasília, debaixo do sol quente, umidade relativa do ar lá embaixo, tempo seco e o povo no meio da rua. 3 mil pessoas, não é pouca gente. E eles estavam lá pedindo anistia, pedindo pela aprovação do projeto de anistia. E a pesquisa Quest, que foi divulgada, ela fez perguntas sobre o projeto de anistia, sobre o projeto da dosimetria e sobre outros assuntos também, como o PEC da blindagem, por exemplo, e sobre manifestações, o que aconteceu nas manifestações que a gente viu contra a anistia e contra a PEC da blindagem. E aí chama a atenção, por exemplo, quando a pergunta é feita a seguinte: existe uma articulação, essa é a pergunta, tá? Existe uma articulação da oposição para aprovar uma anistia, perdão político, a Bolsonaro e outros condenados. Qual a sua avaliação sobre este perdão? Então, qual a opinião das pessoas, dos entrevistados, sobre a possibilidade de anistia? Lembrando, é uma pesquisa nacional, feita em todo o Brasil, com o universo Brasil mesmo, do universo de todo o Brasil. E é uma pesquisa que envolve bolsonaristas, não bolsonaristas, de direita, lulistas, petistas, gente de centro que diz que não é nem de esquerda nem de direita, então todo mundo está aqui, tá bom? E essa pesquisa, ela mostra que 47% dos entrevistados, dos que responderam, são contra a possibilidade de anistia. 35% são a favor da anistia, para todos, incluindo Bolsonaro. O que é interessante é o seguinte: em setembro essa mesma pergunta foi feita, tá? Em setembro essa mesma pergunta foi feita. Na época, 41% diziam que eram contra. Então, tem mais gente contra agora. 41% diziam que eram contra e agora são 47% dizendo que são contra a possibilidade de anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, na tentativa de golpe. 36% diziam que eram a favor e agora são 35%. Então caiu de 36% para 35%, mas está dentro da margem de erro aí. Mas 8% dizem que são favoráveis, mas apenas para os manifestantes do 8 de janeiro, sem Jair Bolsonaro. Então, anistia ok, mas para os manifestantes, não para Jair Bolsonaro. 35% dizem que são a favor para todos, incluindo Bolsonaro. Existe realmente uma antipatia ao projeto. O projeto ganhou uma antipatia, esse projeto da anistia ganhou uma antipatia da população. Então você tem a maioria contra o PL da anistia. Não passa, não tem condição. Tanto é que na época já foi transformado em dosimetria, né? Você lembra disso? Foi transformado em dosimetria, não vai ser anistia, a gente não vai dar perdão, ok, tudo bem, perdão é muito forte. Aí disseram o seguinte: vamos fazer o seguinte então, perdão não, mas pelo menos vamos diminuir as penas, que esse é o PL da dosimetria. A gente pode diminuir as penas de Jair Bolsonaro, diminuir as penas dos outros envolvidos no 8 de janeiro, e aí esse projeto talvez seja mais fácil de passar. E essa pesquisa Quest, ela está mostrando que não é mais fácil de passar. Pelo contrário, foi feita a mesma pergunta que foi feita sobre o projeto da anistia, que deu 47% contra, lembra? Contra o projeto de anistia. E se for dosimetria? Aí a pergunta que foi feita foi a seguinte: o Congresso discute o PL da dosimetria, que não concede anistia, mas reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro. Você é a favor ou contra o projeto? Aí é o seguinte, sabe qual é a resposta? 52% dizem que são contra e que as penas foram justas, que não é para diminuir. São contra o projeto para diminuir, para reduzir as penas, porque as penas foram justas. 37% dizem que são a favor.
Então 37% dizem que são a favor, não sabe, não respondeu 11%. A favor, as penas foram muito duras, tem 37%. Contra, as penas foram justas, 52%. E aí você entende por que é que, neste momento, você tem o Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, dizendo que não tem clima para votar no Congresso PL da dosimetria, nem para discutir no Congresso agora PL da dosimetria, que não vai discutir isso agora, porque não tem clima para isso. O não tem clima do Alcolumbre é exatamente isso aqui. O PL da dosimetria tem 52% de rejeição. Então não é fácil. E tem uma coisa que também é interessante nesse caso, que é o seguinte: até entre os bolsonaristas, porque a Quest faz uma gradação, né? Ela tem ali, ela pergunta se você é lulista, se é esquerda não lulista, se você é bolsonarista, direita não bolsonarista, ou se você é aquele que não tem posicionamento. Quando você coloca essa mesma pergunta do PL da dosimetria, olha, você é a favor de diminuir as penas foram muito duras, você acha que precisa diminuir as penas? Entre os bolsonaristas e entre a direita não bolsonarista, você tem 30% dos entrevistados dizendo que, apesar de serem bolsonaristas e de serem da direita, mesmo que não sejam bolsonaristas, mas da direita, eles não acham que o PL da dosimetria deve passar. Eles acham que as penas foram justas, então eles são contra o projeto de lei da dosimetria. Pelo menos 1/3 dos bolsonaristas e 1/3 dos que se posicionam à direita são contra o PL da dosimetria. É algo que realmente o Alcolumbre está certo, não tem clima. Então, em resumo, o que é que essa pesquisa traz? Essa pesquisa, ela traz um panorama que é muito ruim para os bolsonaristas, para o público que está ali ainda brigando, esperando, tentando uma anistia para salvar Bolsonaro, tentando uma redução de pena, mesmo sabendo que não tem muita chance de dar certo, mas que estão ali tentando pelo menos para poder agradar o próprio público, os próprios eleitores, já que está se aproximando agora uma eleição. Eles podem até conseguir, dentro da própria bolha, conseguir melhorar, conseguir mais voto, porque eles veem que estão agradando esse público, mas até entre os bolsonaristas há pelo menos 30% ali que acham que esse projeto da dosimetria não é justo, que as penas estão corretas da forma que estão. Isso chama atenção e deve deixar, ou deveria pelo menos deixar, os bolsonaristas, mesmo os mais radicais, de orelha em pé com o que pode acontecer daqui até 2026, principalmente porque essa pesquisa não pegou ainda os resultados da conversa por telefone entre Lula e Trump. A conversa por telefone entre Lula e Trump, e o Donald Trump, aconteceu depois que essa pesquisa já tinha sido coletada. As entrevistas dessa pesquisa foram feitas antes do telefonema. A gente não sabe como é que isso pode melhorar ou não a avaliação do Lula e a avaliação das medidas tomadas pelo bolsonarismo junto a Trump, Estados Unidos e tudo, na avaliação das pessoas, do público. O que é que pode acontecer a partir daí? Só vai ser possível saber isso na próxima pesquisa que vem em novembro. Tá bom? Valeu, JC para ouvir análise é de segunda a sexta, sempre aqui no Spotify. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.